Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos para mais uma aula do nosso componente curricular, Política das Relações Étnico-Raciais, Afro-Brasileira e Indígena. Na aula anterior, nós trabalhamos um pouco sobre a chegada do homem ao continente americano dentro das perspectivas das três teorias para a provável ocupação do continente americano. Hoje, nós vamos estudar na nossa aula de hoje um pouco mais sobre a questão dos povos africanos que vieram para o Brasil. Nós vamos fazer aqui o compartilhamento da tela com vocês para nós acompanharmos melhor esse conteúdo da nossa aula de hoje. Bom, vamos lá. Nós temos por tema a história dos povos africanos que vieram para o Brasil, né? Então, vamos compreender como era a estrutura, a tessitura social desses povos africanos lá no continente africano e, posterior, discutir um pouco como isso ocorre com a chegada dos africanos ao Brasil. Aqui nós temos uma memória histórica, né? Dentro dessa memória histórica, nós vemos que a história ela é a memória aí que possui sentidos diferentes. No entanto, quando o assunto envolve aí os povos africanos, nós temos que ter uma perspectiva que essa memória ela tem um significado muito mais excelente em relação a esses povos, considerando o legado histórico, tanto do ponto de vista da construção histórica, quanto do ponto de vista da construção social, da formação da sociedade brasileira, bem como aquilo que foi trazido pelos africanos para o Brasil do ponto de vista de cultura, da contribuição para a formação da cultura brasileira, e hoje nós temos aí esse elemento cultural muito forte, afro-brasileiro, que nós precisamos não só ser curiosos, mas precisamos compreender que, de fato, é algo perene na nossa sociedade, que faz parte da nossa sociedade e, portanto, é relevante que a gente tenha essas memórias e tenha a consciência dessa história, do quanto foram importantes essas memórias históricas para a formação do Brasil, para a construção da sociedade brasileira nos mais diferentes aspectos, do ponto de vista da economia, da cultura, da religiosidade e da própria identidade da sociedade brasileira nesse contexto da miscigenação. Aqui os primeiros grupos africanos que chegaram na América Portuguesa. Nós temos aqui que dos africanos que foram enviados para a colônia portuguesa, uma grande parte eram classificados, aí, grosso modo, em dois grandes grupos linguísticos, né? Que eram os sudaneses e os bancos. Né? E aí sim, dentre esses dois grupos linguísticos, os dois principais grupos linguísticos, nós vamos trabalhar aqui um pouquinho mais para elucidar uma melhor compreensão acerca de cada um desses, tanto dos sudaneses quanto dos bantus, né? Os sudaneses eles vinham aí de uma matriz de povos que era formada por inúmeros grupos linguísticos que compuseram aí diversas etnias que conhecemos por nagôs ou iorubás. Então, os sudaneses eles têm essa diversidade linguística, dado esses grupos que foram formando, mas todos dentro desse tronco linguístico sudanês. Daí nós temos já essa compreensão de que, mesmo sendo o grupo linguístico sudanês, no entanto, existia aí, ou existiu, diversas etnias fazendo parte deste grupo linguístico. E aí, dentro desses grupos, eles tinham esses dois nomes clássicos para
identificar estes grupos que pertenciam aí os sudaneses, que eram os nagôs e os urubás. Então, nós observamos aí que os urubás eles são formados aí por vários povos de línguas e culturas, como temos aí os Ioió, tem o Ijejá, e tem o Quetu, Ijebu, Egbá, Ifé, Oxoguibó, e tem também os Fongeges. Esses eram aí os que agregavam os Fongés, que temos aí da onomástica, né? Que dentro desse contexto da Onomeanos, eles vão formando estes grupos e Pradi ele traz essa referência para identificarmos. O importante aqui não é aprendermos todos esses nomes, que às vezes até nos atrapalhamos para falar, mas compreender que dentre esses grupos africanos, aí dos urubás, ele era composto mesmo estando lá dentro do tronco linguístico sudanês, e esses urubás também compunham essa diversidade étnica, várias etnias fazendo parte deste grupo. Não? Para entendermos essa diversificação, logo lá ainda no continente africano. Não? Observamos que no segundo grupo, que estão os bantos, né? E aí, vendo sobre os bantos, eles seria impossível definir um grupo único, com aspectos definidos. Por que isso? Porque tem aí a falta de unidade que ela é ainda maior, pois não se trata de identificá-los pelos aspectos da cultura, mas identificá-los como os sudaneses. A identificação é pela língua. Então, veja que neste grupo dos bantos não vai se procurar a identidade desse grupo é, pela diversidade étnica, mas sim pela língua. Tem o tronco linguístico da língua utilizada pelos bantos, então já se identifica. Por isso que nós encontramos essa diversidade étnica lá, no entanto, não exclui desses povos serem considerados como aí os sudaneses, né? Vemos também que os bantos, eles podem ser representados por povos que falam entre 700 e 2.000 línguas e dialetos. Isso, o Pradi, ele traz essa informação. E aí, observe, nós aqui sofremos para falar, pelo menos, a língua portuguesa, né? Muito embora indispensável termos, mas pelo menos falarmos, termos o domínio, mas pelo menos uma língua ou duas, mas aqui nós temos que os bantos eles tinham o domínio aí de 702.000 línguas. É uma diversidade linguística muito grande. E daí a gente busca essa compreensão no sentido que quando a gente observa na cultura brasileira a diversidade que temos, a diversidade linguística e de dialetos para identificarmos, às vezes, um objeto comum, a gente observa que isso vem dessa variedade de línguas que foram trazidas para o Brasil, além da língua ou das línguas que eram utilizadas também pelos povos primitivos que aqui chegaram, no caso dos povos de origem asiática, como nós vimos na aula anterior. Dentro dessa história dos povos sudaneses, observe que aí os sudaneses, eles constituíam povos que hoje compreende ali a Etiópia, o Chad, no sul do Egito, temos a Ungana, que é no norte da Tanzânia. Então, esses sudaneses, eles compunham toda aquela civilização, que aí nós podemos utilizar o termo civilização para esse tempo longínquo, ou dessa formação desses grupos, né, ou desses
originários aí no continente africano. Então, veja que ali a parte do sul do Egito era formada pelos sudaneses, Uganda também formada pelos sudaneses, e também aí o norte da Tanzânia, como também Chad, que faziam parte desse domínio sudanês. Vejam que esses sudaneses, eles apresentavam aí uma divisão no norte. Nós temos aí os sudaneses oriental, que fica mais ao leste, e logo abaixo o grupo sudanês central. São essa divisão dos sudaneses do norte e os sudaneses que ficam mais na região central. E dentre os grupos que são mais enviados à colônia portuguesa, estão aí os da região do Golfo, da Guiné, que no Brasil eles ficaram conhecidos como sendo aí os nagôs ou os urubás. Também o Pradi traz esta informação. Então, veja que quando nós trabalhamos com os povos africanos, e dentre esses povos africanos que foram mais para o Brasil, nós temos aí essa diversidade de povos que vieram do continente africano. Observe também que, inicialmente, esses sudaneses eles viviam em região que é chamada Sahel, que é a região das savanas, fica mais a região das savanas, né? Tem aí um outro nome que também é dado para essa região, que era o Sudão, né? E aí, por isso que a gente tem até hoje, a gente sempre tem essa forma de tanto o olhar do ponto de vista da perspectiva da cultura, quanto da perspectiva histórica, dos pessoais, ou das pessoas que viviam e que vive nessa era que era chamada a Era dos Sudaneses, mas aí nessa região do Sudão, né? Até se a gente leva em consideração a própria variação linguística, nós temos essa combinação aí de sudaneses como uma variação linguística aí de Sudão, né? Eles ficaram conhecidos por dominar a agricultura. Então, eles tinham esse domínio das técnicas da agricultura, dentre elas a plantação do milho, o milho de grão, que é esse milho do grão miúdo, que se conhece, também o sorgo, que é o cereal semelhante ao milho, o arroz, e que nós conhecemos bem na nossa região, bem como outros cereais, né? O sorgo, até hoje, a gente vê as grandes plantações, que no Brasil ela é mais utilizada para a ração do gado. Observe aqui o reino de Gana, né? Nós trabalhamos no continente africano, já trabalhávamos e trabalhamos na perspectiva histórica, mesmo dessa história longínqua, mas já existia uma estrutura política muito bem organizada, a ponto de já existir os reinados, não? Aí temos o reinado de Gana. E aí Gana compreendeu um grande território que cobria aí a Mauritânia, o sudeste de Mali, até o norte do Senegal. Então, esse era o reinado de Gana, não? Essa extensão territorial, que aí no campo da geografia nós vamos trabalhar com essa base geográfica, não? Temos aí o incentivo para a formação desse reino, que foram aí suas riquezas, que eram provenientes do comércio transariano, não? De vários produtos. Dentre esses produtos, nós temos aí os cereais, a pimenta, o marfim, o ouro e escravos, que eram trocados aí por cavalo, sal, cobre, conchas, panos de algodão e tâmaras. Então, veja que lá no próprio continente africano, e no reino de Gana aqui já existia essa prática da escravidão também.
mesmo entre os próprios africanos. Tudo era tratado como sendo ou com uma estrutura administrativa organizada, fazendo parte dessa estrutura administrativa, que, dentro do contexto da estrutura administrativa, incluía a estrutura política e a estrutura econômica. E, evidentemente, a estrutura social, uma vez que, para existir um rei, já existia aí uma escalada na formação daquilo que nós chamamos estratificação social. Né? O Reino de Gana significa aí chefe de guerra, né? Que dá origem ao nome desse rei, e foi governada por várias gerações berberes, que eram os comerciantes nômades do deserto, que de início não faziam parte dos povos negros africanos, não? Mas esses nômades, eles passaram a governar e chefiar o reino de Gana por muito tempo. Temos aí a primeira geração negra que assumiu o reino de Gana, foi por volta de 790, e em 3 séculos dessa dinastia, Gana alcançou aí o seu apogeu, quando o negro mesmo de origem africana, nato ali da região, assume e ficaram por 3 séculos, melhor dizendo, 3 séculos, no reinado, aí sim, o reinado de Gana alcançou o seu apogeu em relação ao poder, em relação à identidade social, em relação à valorização do seu próprio povo, porque agora não eram mais os comerciantes nômades que governavam, e sim os próprios natos da localidade. Aqui é só uma imagem, mas para elucidar, que era o Palácio do Império de Gana, na capital Cambi, Salé, e aí tem o endereço de onde foi extraída esta imagem. Se vocês quiserem buscar lá, tem mais leituras para vocês fazerem também, e isso é importante para a gente ver que ele já tinha uma noção dos castelos já com uma certa pujança, né? Dentro dessa história dos povos bantos, nós temos que a região dos bantos, elas abarcava aí a costa do Oceano Atlântico, ao Índico e ao Cabo da Boa Esperança. Ou seja, tem aí um território de uma grande parte do continente africano fazendo parte dessa história dos povos bantus. E aí temos o termo banto, que é considerado um termo genérico, por representar milhares de grupos linguísticos, que nós já falamos anteriormente, em um extenso território continental. Se nós pegarmos aí a África, né, nós vemos que é uma extensão territorial bem vasta, né? Os diferentes grupos étnicos aí que formavam os Bantu, eles viviam ou vivem hoje em territórios de países como de Moçambique, de Malawi, dos Zimbábue, da Angola, da Zâmbia, da Namíbia, Zaire, do Congo, da Tanzânia, Zanzibar, de Botsuana. Então, são povos que vivem nesses países existentes hoje, ou seja, todo aquele território que fazia parte, depois foi com o surgimento do Estado moderno, então eles vão se organizando e vão tendo a sua divisão territorial, formando esses países que vemos aqui. Aqui tem um mapa para a gente observar, que é o continente africano, com os principais reinos antes do início do comércio com os europeus, aí a partir do século XV, né? Existe esse mapa e aqui tem a legenda para identificar os sudaneses, os bantos, os barbáries, é, e os demais reinos que faziam parte aqui do continente africano. Então, é só mais uma imagem para vocês não terem só pela fala, mas também o imaginário de como era composto este continente africano. Dentro dessa história, nós vamos continuar que os Bantu eles viviam
na caça, pesca e coleta de alimento, e foi somente quando foram estabelecidos reinos como o do Congo, governado aí pelo o Manicongo, né, que no caso, na língua original, é Miene Kong, que significa aí o Senhor do Congo, deixa aí as suas marcas na história que dominava a metalurgia e passaram aí também a realizar o comércio com outros povos de outras regiões e de outros continentes, o que era para as batalhas e também influencia as suas conquistas aí. O Pradilla ele traz essa informação que só mais tarde que eles vêm, que eles têm, os bancos têm essa noção desse avanço do comércio e também para a conquista por meio de batalhas na extensão territorial. Né? É, aqui nós temos uma citação, Gonzales, que Said, ele traz uma citação que eu acho muito importante a gente fazer a leitura para entender dentro de uma citação que é de uma fonte original, porque ela está pude aqui em Lima, para a gente entender mais sobre esse termo. O termo Banto não pode ser reduzido a um único grupo, né? Em vez disso, é útil pensá-lo como um paradigma conceitual que pode ser chamado de tradição banto. Veja que é algo muito parecido com a noção comum da tradição da Europa Ocidental ou tradição do leste asiático. Veja que elas abrangem, né, sociedades com práticas linguísticas, culturas, né, artísticas, históricas, políticas e religiosas variadas que são comumente discutidas em conjunto, embora, ao mesmo tempo, entenda-se que se tratam de tradições heterogêneas. Então, vejam que aqui o Gonzales, Gonzales Saída, ele traz esse texto para a gente entender que falar em bantos hoje não pode ser entendido simplesmente como reduzir a um grupo, mas eles trazem essa noção que tem que ser algo conceitual, que vai conceituar uma diversidade linguística, uma diversidade étnica, porque existiram na época, e existe até hoje, tradições que são heterogêneas, que têm vários pontos que identificam essas tradições, mas fazendo parte deste grupo dos bantos, não? Então, aqui nós estamos chegando ao final dessa nossa aula de hoje, e eu quero desejar a todos vocês aí uma excelente aprendizagem, e nós nos encontramos nas nossas próximas teleaulas. Tchau, pessoal.